Vocês vão assistir daqui a pouquinho a produção mais cara de uma live que nós fizemos. Ela foi feita em novembro de 2020, 2021? Não sei. Acho que é 2021. Ela foi feita em novembro, outubro de 2021, mais ou menos. E foi uma live que a gente falou sobre o processo de ridicularização facial. O que é ridicularização facial no nosso conceito? Eu vou falar por mim, vou falar no meu conceito. Pode ser a minha cara, por exemplo, que tá faltando um monte de coisa, cabelo branco, eu não quero pintar, ficar com a cara envelhecida. Pode ser a boca que tá faltando preencher aqui, que tá faltando preencher, a cara chupada. Assim, olha, eu poderia falar um monte de coisa. Pode ser a falta do tratamento, também poderia ser considerado uma ridicularização. Mas pode ser o exagero. Ou pode ser o exagero. Mas no meu ponto de vista, a ridicularização facial é aquele planejamento mal feito e o tratamento mal executado. Hoje, a gente está vivendo no meio de estética que os pacientes, não só os pacientes, os profissionais, a maior crítica foi justamente os profissionais. E os profissionais estão perdendo a mão, estão fazendo tratamentos absurdamente exagerados, estão fazendo tratamentos desnecessários, desproporcionais e entregando para o paciente uma verdade que não existe. E aí, se o profissional, a questão nessa live foi essa, se os próprios profissionais que executam os tratamentos e que ensinam os outros profissionais estão exagerando, estão ficando transformados, medonhos, o que ele não faz no paciente? A mesma coisa, porque a gente acaba replicando o que a gente acaba achando bonito. Esse foi o questionamento dessa live no contexto geral. Então, vocês vão assistir a partir de agora essa live que foi a mais cara que nós fizemos até hoje, e que, justamente por ser mais cara, uma parte dela foi censurada. No finzinho dela, ela vai ser cortada e a gente vai voltar para explicar o que a gente falou naquela hora que foi censurada. Por que foi a mais cara e por que foi censurada? É isso aí. Pega aí e boa aula. Muito bem, pessoas. Vamos lá. Hoje é a quarta aula daquela série de 4 que a gente falou sobre o MD Codes, a gente falou sobre os princípios, né? Fundação, contorno e refinamento. E hoje a gente vai fechar com um assunto que não é exatamente do MD Codes, mas está correlacionado a vários tratamentos dentro da harmonização facial, orofacial, como é que vocês queriam chamar, e que o negócio está começando a ficar feio. Faz parte, porque eu acho que faz parte da falta de interpretação das técnicas que a gente pode utilizar e das técnicas que surgiram no início para o tratamento estético dessa maneira. Sim. Né? Então, eu acho que faz parte. Vocês vão entender isso que eu quis dizer, mas eu acho que faz parte, sim. Isso é uma consequência daqueles erros de interpretação, eu acho. Tem um negócio que a filha mais nova do Rogério, a Luísa, ela é um ser extremamente engraçado, gente, muito engraçado, fora do normal de engraçado. E aí, quando ela era pequenininha, o Cícero, eu tô ficando japa. Aí, quando ela era menorzinha, eles foram numa exposição. Não, era um aquário? O que era uma exposição? Era um parque infantil, um parque temático infantil, tinha aquário, tinha um monte de coisa. Várias coisas que ela estava aprendendo na escola a anatomia humana, o corpo humano, essas coisas. E aí eles chegaram num standzinho lá, não sei lá o que tinha o corpo do pinguim. E aí o que ela falou para você? Só tem o corpo cortadinho assim, dando para ver as partes internas, né? Estômago, pulmão, coração. Do pinguim. Aí o que ela falou para você? Ela perguntou, papai, isso aqui é o corpo humano do pinguim? Gente, essa é a melhor de todas. Essa eu acho sensacional. O corpo humano do pinguim. Então, eu acho que assim como hoje em dia está acontecendo muita interpretação errada de artigos ou muito sensacionalismo, as pessoas estão com baixo conhecimento para ter um alto grau de questionamento e elas estão se baseando pelo mínimo. Então, eu acho que está acontecendo hoje, na verdade, interpretações incompletas, tanto das técnicas descritas quanto das leituras e do que está sendo ensinado, que é o que está levando a essas atrocidades que a gente está vendo hoje em dia. É disso que a gente vai falar. E não diria que é só isso também, né? Existe hoje uma cultura focada na imagem, aquilo que você tem que estar... Você pega o Instagram, o Facebook, sei lá que mídia social você está, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre... É o melhor dia da sua vida, né? Alguma coisa que sempre é um dia comum, mas que a pessoa quer transformar. Putz, foi um dia muito legal ontem, foi um dia muito legal hoje. Ele comeu arroz e feijão com ovo, mas ele tem que falar, putz, hoje meu almoço foi show de bola.
Então, E aí tem aquele negócio que eu já assisti vários canais, que nem esses dos videozinhos que vocês assistiram na entrada, que é muito bom, que ele assistiu que o cara falou, antigamente, você tinha lá um negócio caído, uma mancha aqui, torto ali, não sei o quê, mas tudo bem, você olhava para o lado, seu amigo também é feio, então tá tudo certo, né? exatamente. Hoje em dia, tá todo mundo postando uma ideia de vida, eu nem preciso falar isso aqui para você, é mais do que clichê, mas uma ideia de vida que é tudo sensacional, que é tudo bonito, que tá feliz aquele dia, que é isso que faz com que as pessoas queiram te olhar, queiram olhar lá o seu feed, e isso proporcionar um maior número de seguidores. Hoje em dia a vida é medida em seguidores no Instagram, né? E isso gera uma autocobrança e uma necessidade, que acho que vem daí também essas atrocidades que a gente vê. Vem aquela necessidade de você estar impecável, porque é o que você enxerga no dos outros. E aí entra o que a gente vai mostrar agora. Que é essa imagem aqui, só que é de uma animaçãozinha, eu nem sei de onde que é do Instagram, mas eu não lembro. É do Instagram, que ele fala que você realmente não pode acreditar, é um trabalho de uma empresa de marketing, se eu não me engano, trabalhando com modelos, mostrando que realmente o quanto não é possível acreditar nas fotos em que a gente olha na internet. E aqui eles mostram isso sendo feito, essas fotos sendo feitas, a foto real Instagramável. E eles transformando na foto Instagramável, tá? Eles mostram isso, e isso é o que a gente vê postado. Isso já teve até caso um tempo atrás, que eu não vou saber falar o nome para vocês, de uma modelo que ela surtou daquelas, porque a cobrança e o nível de exigência em cima dessas pessoas também é muito alto. Então, ela surtou e ela mostrou e contou na internet. Teve um tempo atrás, não teve? Não sei se você viu isso. Toda hora tem alguém, né? Que ela surtou e ela começou a falar na internet tudo que ela era obrigada a fazer no dia dela para parecer melhor, que ela já acordava com o maquiador na casa dela para fazer as coisas, e ela surtou e disse o quanto não é uma vida normal, o quanto não é uma rotina normal, que aí é isso que eles estavam mostrando, inclusive, nessas imagens. Então, ele pega as imagens reais e as imagens tratadas. Aí, o que as pessoas estão fazendo? Elas criam na cabeça dela a necessidade de ficar semelhante. E aí, eu acho que entra um pouquinho da insegurança. Eu sei que esse papo tá meio parte filosófica, assim, mas é para a gente entrar lá no fim. Quando a gente não está confiante com a gente começa a querer a bolsa da marca tal, o sapato da marca tal, porque você tem várias inseguranças e problemas com você começa a se comparar com os outros. E que hoje em dia isso vem acontecendo cada vez mais porque está tudo uma vitrine, está querendo um mostrar que é melhor que o outro. E aqui, nesse trabalho, eles mostravam exatamente isso, que não dá para você acreditar, não dá para você querer sair correndo atrás dessas imagens, porque elas não são reais. O que mais mostram hoje em dia é as Kim Kardashians, que elas são referências para... As Kim não, né? As Kardashians. As Kardashians. A Kim Kardashian é a que mais mostram. Mas as Kardashian são referências para muita coisa, inclusive na parte de moda, na parte de tratamento de beleza, na parte de transformação, elas são referências, só que elas mesmas são montadas o dia inteiro. Então, você volta e meia vê paparazzi mostrando as diferenças das fotos reais e das fotos que elas mostram. Elas são uma das maiores referências para isso. Então, eu acho que o absurdo porque se vocês olharem nessas fotos todas que foram mostradas aqui, já vai passar devagarzinho. O que é que são feitas? Tira a olheira, tira a bolsa, diminui o suco nasogeniano, diminui a altura cutânea, da altura da parte cutânea do lábio, aumenta o volume do lábio, aumenta o mento. O que a gente faz com os preenchedores, com as técnicas de preenchedores? O que as pessoas buscam? Mandíbulas mais quadradas, mentos mais salientes, bocas mais volumosas, olhos retos, completamente sem marca nenhuma, naso labial, nariz mais fino. Então, todos esses filtros transformam esses pequenos detalhes. Só que... Ai, Jesus. É hoje, é a segunda vez que eu estou derrubando isso. Ai, eu derrubei mesmo. A caca. Mas, hoje em dia, as pessoas estão querendo transformar isso na realidade, nem sempre é possível. Tem um vídeo, enquanto eu mudo aqui a imagem, tem um vídeo de uma... a pessoa, quando é autoconfiante, ela vem com cabelo branco, assim mesmo. É uma atriz que fez a Bruna Surfistinha no seriado de TV e que ela tem um canal engraçado no YouTube. Mas, assim, ela é do engraçado nervoso, não é aquele engraçado que você morre e dá risada.
Você assiste, você fala, putz, é isso. A blogueirinha do fim do mundo. Gente, aquela menina é inteligentíssima demais. É muito bacana. Ela consegue falar, que nem eu tô falando aqui com vocês, como se eu estivesse fazendo maquiagem e ela falando dos tópicos do dia a dia. Várias assim, atrocidades do que está acontecendo. É sensacional. É muito bacana. Então, e tem um justamente que ela mostrando como que ela fazia a selfie dela, né? Como ela preparava a selfie dela, como é que ela usava o filtro, etc, etc. Então, é muito bacana. Se vocês puderem dar uma sapeada aí no YouTube depois, vale a pena, porque ela não tem muitos vídeos, não mudaria de vídeo, acho que ela é mais ativa em Instagram, que eu não sigo no Instagram, mas ela tem bastante coisa no YouTube também. Então, vale a pena entrar nisso. E quando a gente entra nessa questão de querer passar uma sensação daquilo que a gente não está acontecendo também um exagero dos tratamentos que agora está ainda talvez não esteja uma definição de doença, mas está se chamando de overfilled syndrome, de síndrome do sobrepreenchimento, né, do excesso de preenchimento, ou a pillow face syndrome, que também fica com o rosto, agora vale a pena mostrar aqui, o rosto mais preenchido do que ele deveria estar, e daí dá a sensação que o cidadão que está com sono, que acabou de acordar. E tudo isso acaba sendo, uma coisa sequela da outra, né? Uma coisa emenda na outra. Então, como é que é o nome dela mesmo? Eu esqueci, aquela que teve os problemas da Disney. Eu esqueci o nome dela, mas é uma dessas doidas daí. Esqueci o nome dela também. Olha aqui também, os exageros, que acontece justamente assim, acontece com a pessoa famosa, porque a demanda, talvez, por estética para essas pessoas é muito maior do que para um ser humano normal, né? Mas o que acontece é a ansiedade que está gerando e isso aí está criando para todo mundo. Então, é muito rápido de achar atrizes nesse estágio, né? Ou seja, já está num grau de deficiência pelo envelhecimento, que é normal, que todo mundo vai envelhecer, só que se preocupa em tentar resgatar 10, 15, 20 anos e não consegue, não vai chegar nisso. E aqui entra o que a gente vem falando a semana inteira para vocês, que é com relação ao MD Codes. Ele cria todo um método diagnóstico para você conseguir determinar que é isso que está faltando, que eu falo que é falta de interpretação, que é o corpo humano do pinguim, lá, que é a interpretação pela Lindsay Lohan, pela metade, que eu perdi agora, eu fui lá ler. Do corpo humano do pinguim. Não. A interpretação pela metade. Porque dentro do MD Codes, o MD Codes é tão completo que ele consegue desenvolver um método de diagnóstico que você consegue analisar de acordo com o que o seu paciente aponta para você dentro de um guia, que a gente vai mostrar o que quais são os objetivos desse paciente e expectativas. Dentre esses objetivos, você, não o paciente, mas você, profissional, consegue identificar o que é parte de sonho impossível de ser. Quando eu falo sonho, é não alcançável, ou realidade. O que seria um sonho não alcançável? Você chega lá, uma vovozinha lá de 60 anos que chega lá no consultório... Hoje em dia, 60 anos nem é vovó mais, né? Às vezes né? Mas mudou, né? Mas tudo bem, chega uma senhora lá de 60 anos que tem um rosto, que já tem uma flacidez marcada, que já tem falta de volume, que nunca fez nada, e aí dentro dos aspectos emocionais que você mostra para ela e pede para ela selecionar, ela escolhe lá, eu quero ficar mais atraente, eu quero ficar mais feminina, eu quero ficar mais jovem. São 3 situações onde não é possível a gente alcançar, e você percebe que a expectativa dela está voltada totalmente numa realidade que não é possível a gente alcançar. Então, é mais fácil da gente abordar esse paciente e direcionar. Minha senhora, então a senhora vai para uma cirurgia, ou então vamos ver dentro dos aspectos negativos realistas o que é possível a gente mudar. Então, é isso que está faltando. É essa parte da interpretação e da análise, da consulta do paciente que está faltando. Concorda? Concordo. E, na verdade, assim, os tratamentos, independente da idade, essencialmente são os mesmos locais, os mesmos pontos, a mesma forma de aplicação. Só que muda a quantidade. Só que vai chegar uma hora que a quantidade começa a ficar tão absurda ou tão fora do contexto que é exatamente isso que acaba causando. Ou então quer dar uma sensação, e não vou criticar quem busca isso, mas quer resolver um problema de cirurgia plástica usando técnicas de harmonização que são reversíveis. Então, fala, preciso de um rosto mais esticado. Então, tá bom, já que é para esticar, vamos colocar o que dá para colocar de material preenchedor, você vai esticar tudo que tem,
mas quando aquilo cair, vai cair tudo uma vez também, do mesmo jeito. Então, são tratamentos que não são viáveis de acordo com a idade, ou com a demanda, ou com a necessidade de cada paciente. E tem dentro desse aspecto também, eu acho que vale a pena a gente colocar, que tem uma demanda, uma procura, não vou nem colocar procura, acho que é o termo errado. Existe uma situação que é forçada pelo ambiente onde se vive. E eu vou dar um exemplo muito prático agora. Posso falar do seu cabelo branco? Ai, Jesus, pode. Então, eu vou falar, mas eu não vou eu falar. percebi que ele estava assim, enrolando demais, ele estava Eu não tô demorando arranjando para pra- soltar a Mas coisa, eu não é sabia pra que arranjar. vinha alguma coisa. Mas não é para arranjar desculpa. Eu sabia que não, vinha você alguma que vai coisa. responder, não sou eu. Hum. Quantas pessoas te falou do cabelo branco até agora? Nossa, todas que eu encontro, todas. Eu não todas. sei o que o pessoal se incomoda com o cabelo branco. Todas. Mas é assim, e não é só... Eu não ligo, gente, pode falar, até porque eu acho que a opinião tem que ser dada mesmo. Quem está escutando, que aceita, que quiser ou não, finge que não escutou. Eu não tenho problema com essas críticas que eu recebo. Porém, é sempre, todo mundo olha para mim e fala, não, mas você não tem 50 anos para começar a deixar cabelo branco, você é muito nova. Ou então, olha... Acho que 80% das pessoas que falam a primeira frase seguida do por que você está deixando esse cabelo branco é cuidado que você vai perder seu marido. Não é? 80%, gente. 80%. É bizarro, é bizarro. Acha que eu vou perder meu marido porque eu tô com cabelo branco e o homem não gosta de... Você toma atento. É bizarro como as pessoas realmente se incomodam. Mas isso, tá vendo que existe uma pressão, é uma pressão que não tem nada a ver, assim, isso aqui é uma pressão do convívio com o paciente, com outros colegas. Não tem pressão, gente, ele só me manda usar boné, ou ele fala que eu sou, como chama lá o negócio? Ele fala que eu sou o pônei lá, como é que chama? Não, agora é a Rainbow Dash. Ele tá me chamando de Rainbow Dash. Rainbow Dash. Se vocês conhecem o Little Pony, você sabe quem é a Rainbow Dash. Então, a Rainbow Dash tinha várias... Tinha uma crina de cabelo de arco-íris. É que tá cada um de uma cor. Aqui na pontinha tá vermelhinho. Tá mais vermelho. Então, e aí ele tá falando que eu sou a Rainbow Dash. Elogio, a Rainbow Dash é a principal do Little Pony. Vai. Se vocês assistirem isso alguma vez na vida, vocês vão lembrar da Rainbow Dash. Enfim, ou Gandalf, né? Idiota. É o Gandalf da harmonização, esse. Porque tinha um lá que a gente viu, não sei aonde, que era o mago da harmonização. Aí ele viu isso escrito em algum canto, que eu não sei onde é, e aí ele falou assim, tá vendo? Você pode falar que você é o Gandalf da harmonização. Enfim, idiota. Enfim. E é isso, a gente vê, na verdade, assim, existe uma pressão, né? A gente encontra essas coisas em artistas, né? Então, vocês estão vendo aqui a Courtney Cox quando ela tinha 20 anos e agora quando ela está nos seus anos 60, talvez? Será? 50, 60? 50 é alguma coisa, 50 é alguma coisa, mas veja que ela está buscando um rosto mais cheinho do que ela tinha na época, né? Na época do Friends. Na época do Friends era por aqui, né? Isso aqui é um pouco antes até. Ou então, essa daqui eu achei muito louca, porque a moça era bonita e ela conseguiu se estragar. Ela fez muitas e muitas e muitas abordagens estranhas aqui. Ela ficou muito esquisita no final. Então, pior que a moça é tão bonita que assim, até a extrema ela continua bonita. Ela continua bonita, mas foi mexida. Foi. Muito mexida. Enfim, e a gente encontra isso aí, não é só fora, né? Isso aqui esqueci o nome do Graciane Barbosa. Eu fico na dúvida lá. Graciane Barbosa. Então é daqui que eu estava dando risada ainda. Porque é o seguinte, essa daqui é quando ela era original. Aqui, quando ela estava muito bem, tinha feito a harmonização. Mas aqui são as últimas imagens, as últimas coisas. Ela, qual é o nome dela? É o Belo? É o Belo. Então, eu estava dando risada pelo seguinte, talvez o Belo tenha algum fetiche com boneca inflável, alguma coisa, porque ela tá com uma cara de plástico. Era disso que tá. Mas deve ser, porque ela tá completamente artificial. Fugiu do bom senso, fugiu do regular, né? Então, aí que é a situação. E agora eu acho que vale a pena a gente entrar no mérito do seguinte... Por que acontece isso? Né? A gente já explicou o que é o problema e que existe essa demanda, mas por que acontece isso? Existe um desconhecimento dos limites, tanto dos profissionais como dos pacientes, e aí que começa o principal erro, porque o limite do paciente quem tem que dar é o profissional. Se o profissional também não tem limite, aí é ao infinito e além, né? Exatamente. Aí é ao infinito e além. E tem um negócio que o próprio Maurício de Maio fala, que eu acho muito bacana.
que as pessoas não têm ideia do que elas precisam ou do que elas querem. Elas não têm ideia. Elas querem aquele resultado, mas elas não sabem o que precisa para buscar. E na aula dele, ele dá um exemplo, inclusive, que eu achei muito inteligente, que ele falou que ele aprendeu isso com a arquiteta dele. Que quando ele vai renovar alguma coisa na casa dele, ele vai ver os móveis e ele vai com ela. Ele fala Só assim, pessoa chique, tem um arquiteto, personal arquiteto. Ele é chique, né? Mas aí ele vai na loja e ele fala assim, nossa, que sofá lindo, adorei esse sofá, ou amei essa cadeira. A arquiteta vira para ele e fala, não, você não precisa disso. Ou então, não, você não gosta disso. Ele falou, como assim? Por que eu não gosto? Você não gosta porque isso é verde. Você não gosta porque não sei o quê. E ela explica o motivo, porque ela tem conhecimento técnico para mostrar para ele, que não entende nada de design, que não entende nada de decoração, que não entende nada de estilo, e explica para ele. Então, ele começou a fazer todo o tratamento, toda a técnica, né, todo o currículo que eles chamam de MD Codes Curriculum, ele começa a fazer todo esse currículo para que o paciente tenha a mesma experiência que ele tem com a arquiteta dele. Então, na hora que ele chega, na hora que o paciente chega lá no consultório e fala, não, porque eu quero meu nariz aqui, porque eu quero minha boca aqui, às vezes a paciente não precisa daquilo. Às vezes está gritando lá, está gritando na cara dela a falta daqui, uma têmpora, um buraco na têmpora, aí cabe você a falar para ela, olha, no seu rosto, isso tem ali um detalhe para ser arrumado? Tem, mas não é o principal, não é o que você precisa agora. É tirar o aspecto negativo que a gente precisa, e eles não têm conhecimento. Quer um exemplo disso? Quantas vezes o paciente chega no consultório e aí ele fala, meu problema é o bigode chinês, ou meu problema é a marionete, ou sei lá o que, outra coisa que acontece, né? Meu problema é a olheira, sei lá o que. Aí você vai e preenche, olheira principalmente, vai lá e preenche a olheira do seu paciente. Vai direto nos pontos que ele reclama. Faz o preenchimento na calha. Vai na olheira, vai no bigode chinês, vai na marionete. E o paciente, quando volta, ele ainda olha no espelho e fala, não sei, doutor, não tá bom ainda, não gostei. Só que você foi diretamente no ponto onde ele estava reclamando. Isso não acontece direto com vocês? Eu não sei com vocês, mas isso já aconteceu muito, hoje menos, porque a gente já trabalha de uma forma diferente, mas isso, quando a gente entrava direto nos pontos que o paciente reclama, a gente tinha muito mais insatisfação, porque a satisfação está na cabeça do paciente. Então, às vezes você olha para você, tá lindo, e o paciente ainda acha estranho. Mas isso acontece com uma menor frequência, porque você baseia o que está certo, o que está errado, o que está funcionando no seu trabalho, de acordo com a porcentagem de êxito. É assim que a gente faz, né? Porque tem uns doidinhos que não dá para a gente levar em consideração. Mas isso acontecia porque você ia direto nos pontos. Então, isso mostra que a gente precisa estruturar. Precisa começar a estruturação antes, e é isso que você tem que mostrar para o seu paciente, é isso que você tem que explicar para o seu paciente. E aí a gente entra no outro aspecto. Fala, tudo bem, precisa estruturar, precisa fazer tal coisa, mas vai uma quantidade muito grande de seringa, o paciente tinha previsto 2 seringas. Então, isso vira e mexe, parece um dos grupos. Paciente só pode fazer 2 seringas. Onde eu coloco elas? Esse tipo de resposta não dá para existir, porque onde você coloca 2 seringas? Onde 2 seringas façam diferença. Essa que é a resposta. Eu vou pegar um paninho. Tá quase pingando, né? Então, isso quase pingou de vez. Então, você tem que colocar as tais 2 seringas aonde faça a diferença. Só que, às vezes, a diferença não tem que fazer onde o paciente está pedindo. Né? É o que a gente falou na nossa última aula, que essa parte é o refinamento, é o refinement, é a última parte do tratamento. É aquilo que você faz, você dá uma lapidada naquele resultado para ele ficar bala, para ele ficar muito bacana. E acabou. Né? Então, essa que é a situação. Temos uma situação realmente de limitação financeira do paciente? Tem, existe. E é a nossa limitação de trabalho, na verdade. É o básico, né? Todos os pacientes têm um grau de limitação, ou então não quer ficar refém, que essa é a sensação, não quero ficar refém de ter que ficar fazendo preenchimento para manter o resultado. Acontece isso com muita frequência também. Mas o paciente também tem que entender, fala, olha, se não é para gastar, se é para gastar 2 seringas, você não ter resultado, guarda o dinheiro dessas 2 seringas para quando você tiver capacidade para fazer 4, para você fazer 6, e a gente conseguir oferecer um resultado para você. Agora, talvez não seja o momento de você iniciar o tratamento. Então, não adianta você falar, só pode 2 seringas, eu vou aplicar 2 seringas. Então, eu, pelo menos, ganhei 2. Só que você vai ganhar 2 com o paciente insatisfeito. E ele vai ficar insatisfeito porque aplicou as 2 onde ele queria, onde não tinha que ser feito, onde você obedeceu o paciente, você não pensou, e aí o paciente vai sair insatisfeito, vai sair sem resultado, falar, não vou voltar lá, o doutor lá, gastei 2 seringas para fazer isso,
tinha que ter visto pelo menos 50% de melhor. 50%. Essa palavra é ótima. Toda vez que o paciente escuta, porque o Rogério é meio traumatizado com isso, eu sempre falo. Quando o paciente fala, mas eu tinha que ter tido pelo menos 60% de melhora. Aí o Rogério pergunta, o que é? O paciente é estatístico, entendeu? O paciente estatístico é uma das coisas que me dá nervoso. Mas isso é verdade. Então, eu acho que até comecei a fazer, mas eu me empolgo aqui, eu perco o porquê que eu comecei a falar, né? Mas é verdade, porque eu comecei a falar aquilo do que a gente tem que ser um limitador, que eu falei do exemplo do arquiteto que Maurício de Maidá, mas é verdade, é o profissional que tem que ser o limitador do paciente e falar, olha, isso aqui para você não é importante, não é isso que vai fazer diferença no seu tratamento. Então, às vezes, cabe no começo, né, o que vai acontecer é assim, você determinou, você conseguiu calcular, você conseguiu prever a quantidade de seringas que você vai utilizar, pode ser que seu paciente ache caro realmente, mas quando ele for ali no médico do lado, no profissional do lado, no colega ali, que ele vai falar para você, não, em vez de 10, você ofereceu para ele 10 seringas. Aí ele foi no outro, e o outro ofereceu 3 seringas para ele. No início, ele vai acabar indo ali. Só que o que vai acontecer com essas 3 seringas? O paciente, às vezes, vai ficar insatisfeito. Aí ele fala, tá bom, então eu vou voltar no outro ali, que ele me cobrou 10, mas ele é um pouco mais caro, mas ele realmente me entrega. É mais ou menos a mesma coisa, nem todo mundo aqui é dentista, mas é mais ou menos a mesma coisa que nem ortodontista. Ortodontista que consegue entregar o caso, finalizar o caso no tempo planejado, fazendo o que foi previsto, sem surpresas no meio do caminho, tem sempre muito mais pacientes, mesmo você cobrando mais caro, porque ele sabe que não vai ter surpresas no meio do caminho. Então, eu sei que no começo é ruim, mas o MD Codes traz isso para a gente, traz essa previsibilidade, traz essa não surpresa para o paciente no meio. Então, às vezes, ele acaba voltando em você, porque ele sabe que por mais caro que seja mais caro que o vizinho, você vai entregar sem surpresas no meio. Eu separei um trabalho aqui, para variar do Cotofano, que também tem muitos trabalhos e muitos bons trabalhos, que ele fala sobre o septo transverso da face. Olha, o septo transverso da face. Sabe que esse septo, né, que ele foi descrito há relativamente pouco tempo, né, não é alguma coisa de tantos anos assim, mas sabe que o conhecimento deste septo é o que faz a diferença entre você oferecer um resultado natural ou artificial no paciente. O septo transverso na face, ele é muito simples de ser entendido. Deixa eu tirar aqui. Vocês sabem onde é a posição, espero que vocês saibam, qual é o caminho que faz o zigomático maior, né? O finzinho do masseter junto com o zigomático, né? A área de origem dele, e ele vem lateralmente, monta lateralzinho o cantinho do zigomático e vem até a região de comissura da boca. Este músculo, o zigomático maior, ele está, eu vou colocar entre aspas isso, grudado ou aderido à base óssea justamente por um septo fibroso, que é o tal septo transverso da face. E se vocês observarem... Não é nem só na parte óssea, ele acompanha o caminho do músculo inteirinho na face. Agora imagina o seguinte, assim, ó, eu não posso ver isso no espelho, assim eu conseguiria chegar, olhando ali eu não consigo. Então, imagina o seguinte, tudo que você colocar para cima, nesta região, quando o paciente tiver a mímica, ele sorrir, ele vai empurrar isso aqui para cima. E aí você vai ficar com a sensação de que colocou mais volume do que deveria naquela região. Você já teve, com certeza, algum paciente falar, eu não vou fazer tantas seringas de preenchedor, porque senão eu vou ficar com uma cara bochechuda. Igual da Gretchen. Igual da Gretchen. Falando nisso, deixa eu abrir um parênteses e mostrar a Gretchen. Posso mostrar a Gretchen? Pode. Mas isso acontece, obviamente, vocês já ouviram falar, porque quando ele descreveu esse artigo, ele foi disseminado em tudo que é canto, porque ele realmente foi uma ideia sensacional com relação ao que estava acontecendo, né? Mas tudo isso acontece se você trabalha em plano de compartimento de gordura superficial. E aí até entra um outro ponto, uma outra questão, que é o coeficiente de expansão de cada compartimento de gordura. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas também é um outro trabalho descrito, se eu não me engano, pelo próprio Cotofana, com a Gabriela, em que ele fala que cada compartimento de gordura, ele tem uma resposta tecidual. O que eu quero dizer com isso? Tem, às vezes, alguns compartimentos de gordura que você coloca 0,5 ml, por exemplo, de preenchedor, e ele dá resultado, ele aparece, ele é visível. E tem outros locais próximos até que você coloca 0,5 ml de preenchedor,
e a mesma coisa que nada, como se você não tivesse colocado nada. Essa é a diferença dos coeficientes de expansão de cada um dos compartimentos, seria o comportamento dele, a maior facilidade de expansão ou não. E essa facilidade de expansão, ela é muito mais evidente nos compartimentos de gorduras superficiais. Por isso que toda vez que a gente precisa trabalhar em área de grande movimentação, de grande dinâmica facial, o melhor é optar por preenchimento em compartimento de gordura profundo, que é o que tem sido mais abordado atualmente, inclusive nos trabalhos de referência. Né? E a própria, assim, a Gretchen é meio musa da harmonização pro lado bem e pro lado mal, né? Porque ela teve um momento muito bom, que é esse aqui onde está o mouse, ó, que foi quando coincidiu a publicação disso junto com esse reconhecimento da harmonização como especialidade, mas nesse momento aqui ela tinha atingido e falar, putz, olha o que consegue fazer, né? Porque ela tinha, desde cedo, ela já tinha uma característica de uma concentração maior do volume facial, justamente aonde? Acima do septo que a gente está conversando, ó, bem acima do septo. Só que essa foto vem antes dessa aqui, ó. Vem tá antes, invertido. Tá invertido? É. Enfim, só que o que acaba acontecendo é que daqui para cá... Não, é daqui para cá. Tá bom, daqui para cá, ela voltou a exagerar. Daí ela voltou aonde? Foi feito contorno, só que incompleto. Faltava a porção que unia o malar à mandíbula, e olha o buracão que tem aqui, né? Olha a região que tem aqui. Cadê a têmpora dela? Então, faltou um trabalho em contorno. Mas, neste momento aqui, é o momento que falou, tá bom, beleza, a harmonização funciona, a harmonização é legal, e o septo foi entendido, vamos dizer assim, né? Falou, não é uma região a abordar, porque justamente aqui, deixa eu subir a imagem rapidinho, aqui, ó. Essa daqui é a mecânica dele, né? Que toda a concentração de volume que é feito nessa região, por exemplo, tal ponto do Ristol, vai fazer depois no movimento de mímica, quando tiver o estiramento desse septo, vai chegar e jogar o volume para frente. E vai dar a sensação de que está uma bolota aqui na frente, o paciente está bochechudo. Então, é um conhecimento anatômico que a gente precisa ter e que é essencial para que você tenha sucessos, trabalhos bem feitos. Essa que é a grande verdade. Você tem que ter trabalhos bem feitos dentro da harmonização. Mas veja que isso daqui depende um pouco da própria interpretação do profissional. E não é só isso. Além da interpretação, quando começou essa ideia de preenchimento em malar, não sei se vocês têm conhecimento de parte de datas, assim, mas o MD Codes, a parte de maior ênfase para preenchimento, ela começou em 2015, mais ou menos, com o Maurício de Maio, quando ele lançou o Voluma para Allergan. E aí ele lançou aquele V1, V2, V3, V4, que é basicamente o CK1, que é o V1, ó, V1, V2, V3 e o V4. Hoje em dia, o V4, ele se dividiu em CK4 e CK5, mas é basicamente a mesma ideia. O conceito é o mesmo. Então, quando começou essa parte de divulgação de preenchimento e como abordar o preenchimento, ele começou lá em 2015, mais ou menos, não é tão antigo assim, com esse lançamento do volume para Allergan. Então, foi aí que passou a se enxergar malar. E as pessoas começaram a preencher malar. Então, o que a gente vê com frequência é malares muito marcados, com falta de têmpora, com falta de CK4. Isso é o que começou a aparecer com maior frequência, né? Que é o desentendimento da técnica por completo. Sim, porque fazer a técnica, ou executar com parcimônia, né, no negócio, entender o planejamento, isso aqui é o Lúcifer, né? Não sei se vocês já assistiram o seriado. No último ele tá até um pouquinho mais cheinho, né? Tá com cara de preenchido. O último ele já tá com cara de preenchido, mas ele conseguiu manter durante a série, mas no último também ele tinha secado pra caramba, né? Ele ficou forte. Ficou forte. Da penúltima temporada pra última, ele ganhou massa lá, doidado. Foi. Daí deve ter secado o rosto, deve ter exagerado no preenchimento. Mas se a gente perceber a evolução, né? Isso aqui é o mais próximo do último, tá? Do último ano. Teve uma manutenção, foi feito o preenchimento desde o começo, uma manutenção que ele tinha umas olheiras marcadas e foi controlado. Mas foi feito dentro de parâmetros saudáveis. Você quer ver uma que tem um preenchimento, um tratamento extremamente natural, que você mal percebe, que se você não pegar fotos de comparação, você mal percebe? Gisele Bündchen.
Isso é limite, é verdade. Ela tem, inclusive, marcado, você vê sinais do envelhecimento, então é tudo muito, muito, muito sutil. Se você pegar fotos e analisar ela desde o começo, você vai perceber que a boca está com maior volume, tem algumas modificações, mas é tão sutil que você não percebe. Sim, né? teve a Tão melhora, natural. mas não teve o exagero. Exatamente. Né? E aonde que chega o exagero? Aqui eu acho que a gente vai voltar um pouquinho para a parte filosófica, que vocês devem ter lembrado da polêmica desse cidadão aqui, que agora eu descobri que é Luco, o sobrenome dele. Enfim. Agora? Né? Quem sai da Luco qualquer coisa, é Lucas qualquer coisa, enfim, esse cara aqui, o Lucas Luco. Vocês devem lembrar da situação da desarmonização, né? Da polêmica que ele fez. Não, eu fiquei exagerado, eu não me enxergava mais. Criou todo um bafafá nessa situação, de um arrependimento, depois de 1 ano e meio postando selfie, achando sensacional essa mandíbula quadrada que foi colocada nele. Né? Porque ele ficou postando isso constantemente. Daí, do nada, meio que deu uma queda de rendimento, fala, eu tenho que aparecer de novo, vou arranjar uma polêmica. Ele arranjou a polêmica da desarmonização facial. Ele estava transitando já no limite do bom senso, né? Não. Ele já estava lá no limite. Um pouco mais do que isso ia ficar muito over. Mas ele já estava no limite de mudança, de alteração de face, que não é o que a gente busca exatamente. Até tem pessoa que busca, ok, né? Não é que nem aquela outra lá da bochecha que adora ter malária. Não, aquela é louca, né? Aquela lá é bem doida. Tem gente que procura, ok. Então, Cada um com seus gostos. Na época que aconteceu isso daí, eu vou colocar um videozinho assim, ela não entende que eu dou risada o tempo todo. Toda vez que eu vejo o vídeo, acho que eu já vi umas 50 vezes. Eu nem acho tanta graça assim, gente, mas ele se mata de rir sozinho. Mas eu acho que é muito bom na verdade. Tem um canal aqui no YouTube que chama TV Quase. Não, os caras são muito bons. Os caras são muito bons, muito bons. Mas eu não vejo graça nesse. Um dos atores lá, o Renan, que vocês vão ver falando agora, ele é que faz o irmão do Jorel. É um dos Você tá relatores. Tá doendo. Desculpa. Então, deixa eu mostrar um vídeo para vocês. Espera aí. Experiência da infraestrutura hoteleira da cidade. O Bruno Galhaço não tem um restaurante. Não é viável comercialmente para o Bruno investir em Bacurau. E olha que ele investe em qualquer coisa. Não, e se ele der bobeira, o Luca Luco abre um restaurante antes dele, Maurílio. Que esse Luca Luco é maluco. O cantor sensual Lucas Luco fez harmonização facial, não gostou e voltou atrás. Ou seja, foi o primeiro processo de desarmonização facial do Brasil. A sorte é que o médico tinha o rosto original dele guardado numa gaveta, e aí foi só grampear de volta na cara dele. Para que ele continuasse sendo, ainda assim, um dos cantores mais bonitos do país, mesmo com o rosto desarmônico e grampeado. Informação. Enfim, eu dou risada toda hora, não tem jeito, porque a situação é tão bizarra, mas é bem isso que a gente está enfrentando, né? As pessoas estão começando a mudar de ideia e falar, não, agora está exagerado. Mas isso tinha que filtrar pelo profissional, não tinha que chegar pro paciente. Porque quando chega no paciente e fala, eu acho que eu exagerei, vou tirar, aí qual é o problema? O profissional não viu isso antes? Ele não avaliou antes? Qual é o diagnóstico? Tinha que ter sido um diagnóstico. O profissional tinha que ter falado para mim que não ia ficar bom. Né? Então, tinha essa Eu sei que é difícil, nem sempre é assim, porque os pacientes, eles mudam de opinião no meio do caminho. Isso acontece, e aí eles não assumem a culpa, né? Eles põem a culpa, é mais fácil jogar a culpa no profissional. Então, existe essa situação também. Porém, se fosse melhor entendido, melhor explicado os tratamentos, os diagnósticos, isso aconteceria com menor frequência do que tem acontecido. Sim. Tem outra situação que eu quero mostrar aqui. Eu não assisto televisão, né? A gente não assiste televisão. Nossa, a gente essa era a foto dela inicial? É essencial. Você não Jesus! Não sabia quem que ela era. Então, tem um programa meio concorrência, não sei se é concorrência do Big Brother, que é a Fazenda, que eu acho que é na Record. É Record? Não sei, Enfim, não assisto TV. É um que chama A Fazenda. Gente, eu não assisto mesmo. Deve ter brincando uns 10 anos que eu não assisto TV. E daí teve uma polêmica quando entraram as pessoas lá, dessa cidadã aqui, ela é Lisiane alguma coisa, não lembro o sobrenome dela. Esta era a fotinho dela antes das interferências ou das intervenções, esta aqui é a fotinho depois dela. Essa menina, ela gosta de ficar famosa por polêmica, ela já falou que ficou com o Rod Stewart, quando na verdade ela invadiu o quarto dele e foi chamado de segurança, e ela começou a falar que eles estavam juntos. Ela barraqueira total, né? Total, já te falei. Ficar famosa. É para ficar famosa. Inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, só para vocês verem a questão das imagens, né? A gente percebe que não é só preenchimento. Aqui teve também preenchimento, teve muito,
mas teve procedimento cirúrgico para fazer afinamento do nariz, fechar a asa do nariz, fazer um lip lift, fazer um exagero na boca. Olha, aqui ficou... quadrado. Ó, ficou muito fora de contexto. Muito, muito fora de contexto. Não sei se vocês já assistiram um seriado chamado Botched. A gente só vê quando vai para os seus pais também, né? Que não são meus pais que Eu não sei nem assistem onde que é, mas ele é muito legal, que são 2 cirurgiões plásticos, um faz cirurgia de corpo, o outro tem um foco mais em nariz. E ela foi lá para fazer uma análise, porque ela queria corrigir o nariz, porque tinha ficado assimétrico, na hora do lip lift tinha dado ruim ou qualquer coisa do tipo. O nariz dela estava completamente artificial. Eles conversando com ela, eu vou deixar esse link depois no blog. Quando essa aula ficar no blog, vocês vão ter o link da participação dela no Botched, que eu achei no YouTube também. Falando para ela, com todas as letras, olha, não faça mais preenchimento, não faça mais procedimentos cirúrgicos, porque você vai ficar deformado e você tem risco de morte. Falou em todas as letras. E não quis arrumar ela. Pensa que esse programa, não sei se vocês têm serve conhecimento, serve justamente para consertar as cagadas que as pessoas fazem e a situação deplorável que eles estão ali por conta de procedimentos estéticos. Então, quando chega num limite, eles não arrumam. Tem pacientes que eles arrumam, que eles melhoram, e tem pacientes que eles não fazem, eles se recusam. O caso dela foi um desses que eles se recusaram a fazer. Eles se recusaram e deram a recomendação, falando, não faça mais nada. Você tem uma infecção, porque na hora da análise, o cara fazendo a palpação, aqui eu não lembro qual, fazendo a palpação no local, tinha um pertuito, aqui tinha um furinho aberto, o cara espremeu, saiu o preenchedor do local. E não era nem preenchedor à base de ácido hialurônico, era um negócio amarelo, enfim, sei lá, Deus, o que era aquilo lá. Eu nem vi isso aí também. E ficou muito claro que, assim, ela saiu de lá na intenção de procurar outro. Ficou muito claro. No episódio, os 2 caras falam, não faça, você tem um risco terrível de ficar pior do que está. Ela saiu de lá para procurar outro. É um negócio que, assim, vira doença, é patológico. Só que o que me deixa mais chateado, na verdade, é que ao mesmo tempo que tem um paciente com essa doença, tem uma pessoa com essa doença, tem um profissional que atende a demanda. É assim que você quer? Então vamos fazer. Mas é ali que está faltando. Ganhar dinheiro, né? Pois é, está faltando um pouco disso. Um pouco disso. E toda crítica que a gente recebe, crítica não, toda pedrada que a gente recebe, seja de mídia que fala mal de harmonização e que tem adoidado, por que aconteceu? Porque não teve bom senso naquela hora, na indicação, no momento certo de fazer, do jeito certo de fazer. Se vocês forem ver todos os comentários, tudo que aparece no jornal, e que muitas vezes surge e o pessoal fica indignado, fala, meu Deus, olha lá o Fantástico falando mal da gente de novo, olha lá não sei que programa falando mal da gente de novo. Tudo isso que acontece tem um passinho extra, teve uma coisa assim errada do profissional que está abordando lá. Não dá para a gente ficar passando pano, falar, dentista pode fazer sim. Pode fazer sim não é resposta. Isso não é resposta, nunca foi. A mesma ladainha de falar, não, mas o dentista estuda anatomia facial como ninguém durante a faculdade. É uma pinóia que vocês sabem muito bem que não é bem assim. Quem trabalha quem estudou odontologia sabe que não é bem assim. E aqui a live acaba. Por que ela acaba? Porque a partir desse momento nós usamos na primeira edição, pode ser para falar edição? Enfim, na versão original, acho que é melhor. Na versão original, nós falamos sobre o exagero dos profissionais fazendo isso. Só que é fácil você ofender alguém hoje em dia, né? Você não pode dar o contraditório porque a pessoa se ofende simplesmente porque ela não ouviu aquilo que ela queria ouvir. Ela não recebeu a palminha do WhatsApp que ela está acostumada, nem o joinha, nem o beijinho e coraçãozinho daquilo que está acostumado. Então o fato é, a live terminou justamente porque daqui para frente, né, desse trecho que vocês viram a gente interromper para frente, a gente acabou usando imagens de profissionais que estavam exagerados, profissionais que estavam fazendo procedimentos errados, e que esse é o grande problema da harmonização facial. E aqui vamos deixar bem claro que isso não é uma perseguição a profissional nenhum. Quando todo mundo que se preza, um profissional que se preza, um professor que se preza, quando você vai dar alguma live, você faz uma pesquisa de campo. E para isso, você a primeira coisa que faz é no Google. Então, quando a gente entrou para procurar procedimentos exagerados, procedimentos, as palavras de busca eu nem lembro exatamente, mas eram isso, procedimentos exagerados, harmonização que deu ruim, qualquer coisa do tipo.
Não foi que a gente foi até a rede social desta pessoa e procurou. Não, aparece no Google Imagens, aí a gente clica para poder pegar uma imagem de melhor qualidade. Então, isso está exposto nas próprias redes sociais dos profissionais em questão. Então, não são fotos que nós pegamos reservadas ou qualquer coisa assim. É foto que aparece na hora da pesquisa. Ou seja, a gente não somos nós que dissemos que aquilo está exagerado. Obviamente que no nosso ponto de vista, a gente concordou com o que o próprio Google apresentou como exagerado. Isso aí. Mas enfim, esta foi a live mais cara que nós fizemos aqui. Eu espero não ter lives tão caras como essa. Foi mais cara do que a produção de curso, né? Foi. É isso aí. De fato. Tchau, até a próxima.